A história está repleta de grandes ideias. Este vídeo é sobre as outras, aquelas que as pessoas puseram nos seus corpos. Estamos prestes a explorar as coisas mais impraticáveis, perigosas e absolutamente estúpidas que a humanidade alguma vez chamou de moda. Desde maquilhagem mortal que corroía a pele, até penteados que eram um perigo de incêndio literal e bem documentado. Preparem-se para um passeio por decisões históricas que desafiam toda a lógica. 1. Façamos uma viagem à praia por volta de 1910. Decidiu ir nadar, então veste o seu melhor traje de banho. É uma peça recatada, de cobertura total, feita de lã grossa e pesada. Antes mesmo de ver a água, está essencialmente a usar uma camisola quente e que dá comichão num dia de verão. Mas o verdadeiro horror começa quando mergulha. Esse fato de lã, concebido para a modéstia, torna-se instantaneamente o seu pior inimigo, absorvendo uma quantidade incrível de água. Transforma-se de uma peça de roupa num saco encharcado, esticando, descaindo e ameaçando puxá-lo para o fundo com o seu peso descomunal. Sair da água era uma batalha contra a gravidade, enquanto o seu fato, agora 3 vezes o seu tamanho original, tentava escorregar até aos tornozelos. Era menos um fato de banho e mais um dispositivo pessoal de afogamento concebido por alguém que odiava diversão. 2. Na década de 1770, a alta sociedade francesa decidiu que o cabelo não devia ser apenas penteado. Devia ser uma autêntica produção teatral. Os penteados femininos tornaram-se monumentos imponentes de expressão pessoal, e para celebrar uma grande vitória naval, tornou-se moda incorporar um modelo literal de navio de guerra, com todo o cordame, no penteado. Isto não era um simples acessório. Era uma estrutura complexa construída sobre uma armação de arame, preenchida com enchimentos de crina de cavalo e colada com pomada feita de gordura animal. Depois, toda a mistura inflamável era polvilhada com farinha branca. Estas criações eram tão enormes que as mulheres tinham de viajar no chão das suas carruagens e não conseguiam passar pelas portas de tamanho normal. Era o símbolo máximo de estatuto, uma declaração de que se era tão importante que a cabeça era um monumento nacional. 3. Um sorriso brilhante era o acessório supremo nos séculos XVIII e XIX. Mas alcançá-lo era um assunto verdadeiramente macabro. Se fosse rico e perdesse os dentes, não recebia facetas de porcelana. Recebia o que era sinistramente conhecido como dentes de Waterloo. Isto não era apenas um nome comercial. As dentaduras mais finas e realistas eram feitas de dentes humanos verdadeiros, e o fornecimento mais fresco vinha diretamente dos campos de batalha da Europa. Empresários macabros seguiam os exércitos, arrancando dentes das bocas dos milhares de jovens e saudáveis soldados que tinham acabado de tombar. Estes eram depois vendidos a dentistas de alta gama, que os ferviam, moldavam e fixavam em bases de marfim para os seus clientes aristocráticos. Aquele sorriso encantador que se vê num retrato georgiano pode muito bem ter sido saqueado de um cadáver. 4. Quando um grupo de jovens ingleses abastados regressou da sua Grand Tour pela Itália na década de 1760, trouxeram consigo uma obsessão por massa e um penteado que gritava: "Tenho mais dinheiro do que bom senso". Ficaram conhecidos como os macarones, e a sua imagem de marca era uma peruca empoada ridiculamente alta, muitas vezes com um chapéu minúsculo empoleirado comicamente no topo. A integridade estrutural da peruca dependia de uma pomada gordurosa, frequentemente feita a partir de gordura derretida de urso ou porco, que era depois coberta com pó branco à base de chumbo. Essa confusão perfumada e pegajosa era um convite aberto a todo tipo de parasitas, e era horrivelmente comum que essas perucas ficassem infestadas de piolhos e, segundo consta, servissem até de ninho para ratos. Era uma declaração de moda ousada que também funcionava como um perigo biológico pessoal e ambulante. 5. No início do século XX,
Os estilistas de moda apresentaram uma criação que parecia intencionalmente concebida para punir as mulheres pela audácia de caminhar. Chamava-se Hobble Skirt, a saia que tolhia os passos, e fazia exatamente o que o nome sugere: tolhia-as. O design era tão agressivamente estreito e constritivo abaixo dos joelhos que tornava impossível dar um passo normal. As mulheres eram obrigadas a adotar um arrastar curto, desajeitado e miúdo só para conseguirem avançar. Isto transformava atividades cotidianas, como subir escadas ou simplesmente atravessar uma rua antes de o semáforo mudar, numa aventura perigosa. Numa era anterior à utilização generalizada do automóvel, esta tendência transformou o ato de caminhar, a forma mais básica de transporte, num espetáculo ridículo e perigoso, tudo em nome de uma silhueta esbelta. 6. Se acham que as plataformas de hoje são extremas, permitam-me apresentar-vos o seu antepassado veneziano do século XVI, o Chopin. Não eram meros sapatos, eram torres vestíveis. Com plataformas feitas de cortiça ou madeira e atingindo alturas de até 50 centímetros ou quase 20 polegadas, a sua principal função era sinalizar extrema riqueza e estatuto. Quanto mais altos os chopines, mais importante se era, e mais impossivelmente longo e caro o vestido tinha de ser. Naturalmente, caminhar com esses aparatos era uma impossibilidade física sem assistência. Uma nobre de chopins precisava de 2 criados, um de cada lado, a servir de estabilizadores humanos, só para cambalear rua abaixo. Era a declaração de moda suprema que dizia: "Sou tão rica que delegei a função básica de caminhar." 7. Durante a era elisabetana, o físico masculino ideal tinha menos a ver com músculos e mais com volume artificial e puro. O segredo dessa silhueta poderosa era uma técnica chamada bombasting, que consistia essencialmente em transformar as roupas em mobília. Os homens enchiam seus gibões, mangas e calções bufantes com uma quantidade espantosa de enchimento. Qualquer coisa, desde crina de cavalo e lã até algodão, trapos e até serragem. Isso criava uma forma comicamente exagerada, com um peito enorme e uma barriga arredondada em forma de peascod, que se projetava agressivamente para fora. O resultado era um nobre rígido, quase esférico, que parecia incrivelmente imponente, mas não conseguia se curvar, sentar-se confortavelmente ou provavelmente sequer se vestir sozinho. Era uma bizarra corrida armamentista de enchimento, em que o status era medido pela quantidade de estofamento inútil que se conseguia enfiar nas calças. 8. As perucas empoadas, que definiam a moda aristocrática nos séculos XVII e XVIII, eram símbolos de elegância, mas a cadeia de fornecimento por trás delas era tudo menos isso. Para obter um visual natural, as perucas mais cobiçadas eram feitas de 100% cabelo humano, e o mercado para essa matéria-prima era vasto e perturbador. Os fabricantes de perucas obtinham cabelo de diversas fontes, frequentemente explorando os mais vulneráveis. Mulheres desesperadamente pobres vendiam suas longas madeixas por algumas moedas. Prisões raspavam a cabeça dos novos detentos, e hospitais cortavam o cabelo de vítimas de febre. O mais macabro é que era prática comum retirar cabelo de pessoas recém-falecidas, o que significava que a bela e esvoaçante peruca de uma duquesa bem poderia ser uma mistura de cabelo de uma camponesa, de um criminoso e de um cadáver fresco. 9. Em meados do século XIX, a silhueta feminina ideal lembrava um enorme sino, e a tecnologia para alcançá-la era a crinolina. Não se tratava de uma simples anágua, era uma gaiola dobrável feita de aros de aço e fitas de tecido, usada por baixo da saia. Embora libertasse as mulheres de camadas de anáguas pesadas, introduzia toda uma nova série de problemas absurdos. Uma mulher usando crinolina ocupava o espaço de cerca de 3 pessoas, tornando impossível passar por uma porta sem uma complexa manobra lateral. Sentar-se num sofá era uma aposta que podia fazer a gaiola inteira voar por cima da cabeça.
uma rajada repentina de vento podia transformá-la num involuntário e muito indigno paraquedas. O mais aterrador é que essas gaiolas eram armadilhas mortais altamente inflamáveis. A ampla circunferência facilitava o contato com uma lareira aberta ou uma brasa perdida, e inúmeras mulheres morreram queimadas, presas dentro de suas próprias gaiolas elegantes. 10. Os loucos. Anos 20 trouxeram-nos a icônica flapper, um símbolo de rebelião moderna e liberdade. Trouxeram-nos também o chapéu cloche, um acessório de moda que parecia determinado a contrariar todo esse progresso, tornando as mulheres efetivamente cegas. Este chapéu profundo, em forma de sino, foi concebido para ser puxado bem para baixo, cobrindo frequentemente toda a testa e chegando até as sobrancelhas. Para ver algo além dos próprios pés, a mulher era obrigada a caminhar com o queixo permanentemente inclinado para cima, numa pose de aparente arrogância. Isto criava um enorme ponto cego, transformando o simples ato de atravessar uma rua, agora fervilhante com a nova ameaça dos automóveis, num jogo de azar potencialmente fatal. Era uma tendência que captava perfeitamente o espírito da época, elegante, moderna e temerariamente perigosa. 11. Precisamente quando se pensava que a obsessão da moda com a modificação corporal não podia ficar mais estranha, o final do século XIX introduziu a anquinha. Após o reinado da crinolina que tudo abarcava, o foco do volume da saia deslocou-se dramaticamente para a parte traseira. A anquinha era uma peça de engenharia, uma armação de arame, um conjunto de meios arcos de aço ou uma almofada recheada de crina de cavalo, atada diretamente ao traseiro da mulher. O seu único propósito era criar uma enorme protuberância em forma de prateleira sobre a qual o tecido do vestido se drapeava, resultando numa silhueta extrema em forma de S. Era o equivalente anatômico de um centauro, concebida para fazer o posterior de uma mulher parecer um móvel onde se poderia pousar um serviço de chá. Era um aparato bizarro e incômodo que prova que não existe parte do corpo humano que a moda não tente inflar artificialmente. 12. A era vitoriana foi a idade de ouro das magníficas e elaboradas barbas e bigodes. O bigode de um homem era o seu orgulho, uma obra de arte encerada, encaracolada e esculpida com precisão militar. Mas esta obra-prima da aparência tinha um inimigo mortal, a chávena de chá. Para evitar a tragédia de um bigode caído e encharcado, um inventor brilhante criou a chávena para bigode. Tratava-se de uma chávena de chá com uma pequena saliência de cerâmica incorporada, ou proteção, que se estendia ao longo do bordo. Esta simples divisória protegia a gloriosa folhagem do vapor e das gotas, permitindo a um cavalheiro beber a sua bebida sem receio de arruinar o bigode cuidadosamente arranjado. Era uma solução hiperespecífica para um problema muito particular, e um testemunho perfeito de quão a sério os vitorianos levavam a integridade estrutural dos seus pelos faciais. 13. Muito antes de os homens ficarem obcecados com roscas de bíceps, o auge da atratividade masculina nos séculos XVIII e XIX era um par de panturrilhas bem torneadas e definidas. Como a moda masculina ditava calções justos e meias de seda, uma perna musculosa ficava totalmente à mostra. Para aqueles cavalheiros que não foram abençoados pela natureza com pernas inferiores atléticas, não havia motivo para desespero. Bastava comprá-las. Os homens usavam panturrilhas artificiais, que eram enchimentos feitos de cortiça, tecido ou até madeira, presos às canelas por baixo das meias. Isso criava a ilusão de uma perna forte e robusta, muito semelhante a um sutiã com enchimento dos dias de hoje. Era uma forma generalizada e abertamente reconhecida de engano indumentário, provando que a vaidade masculina e o desejo de realçar os próprios atributos certamente não são uma invenção moderna. 14. Se você pudesse viajar de volta à Grécia ou Roma antigas, descobriria que um dos nossos incômodos estéticos modernos era o objetivo de beleza supremo daquela época, a mocélia.
Longe de ser depilada com pinça ou cera até desaparecer, uma sobrancelha única e ininterrupta era considerada o máximo da beleza e um sinal claro de grande inteligência e pureza nas mulheres. Para aquelas que não tinham a sorte genética de possuir uma sobrancelha contínua, simulá-la era prioridade máxima. Elas usavam pós como couro ou antimônio para pintar cuidadosamente uma ponte entre as sobrancelhas, criando a ilusão de uma única e gloriosa linha unificada. Para um efeito mais texturizado, algumas mulheres chegavam a usar resina de árvore para colar pedaços de pelo de cabra. É um lembrete impressionante de que os padrões de beleza são completamente arbitrários e muitas vezes completamente ridículos. 15. O icônico chapéu de princesa, que vemos nos contos de fadas, é baseado em uma peça de vestuário real e absolutamente impraticável do século XV, chamada Hennin. Tratava-se de um chapéu alto em forma de cone ou de campanário, usado por nobres europeias, e sua altura era um indicador direto do status social da portadora. A esposa de um nobre podia usar um cone de 30 centímetros de altura, enquanto uma princesa podia ostentar um de quase 1 metro. Equilibrar esse cone imponente, muitas vezes cravejado de joias, já era uma proeza por si só, e geralmente era acompanhado por um longo véu esvoaçante que pendia da ponta. Além da ameaça constante de tombar, o Hennin tornava a navegação pelo mundo um pesadelo logístico. As usuárias tinham que aperfeiçoar uma inclinação constante para passar pelas portas, fazendo com que parecessem menos figuras majestosas e mais como se estivessem perpetuamente procurando uma lente de contato perdida. 16. O penteado Fontange foi uma tendência nascida de um feliz acidente que rapidamente se transformou em loucura arquitetônica. Conta a história que tudo começou no final do século XVII, quando uma amante do rei Luís XIV teve o cabelo solto durante uma caçada e apressadamente o prendeu com a sua liga. O rei adorou o visual, e assim uma febre da moda foi acesa. Mas esta era a corte do Rei Sol, onde a moderação era um conceito desconhecido. O simples arranjo de fitas rapidamente evoluiu para uma estrutura imponente de renda plissada, fitas e cabelo construída sobre uma armação de arame. Crescia progressivamente mais alto a cada ano, atingindo alturas tão absurdas que os cabeleireiros eram chamados de arquitetos. Era um monumento inflamável e desafiador da gravidade ao capricho real, que se tornou tão pesado no topo e ridículo que acabou por desmoronar sob o seu próprio peso fashionista. 17. As décadas de 1940 e 50 nos deram muitos visuais icônicos, mas nenhum foi tão pontualmente agressivo quanto o Bullet Bra. Esta não era uma peça de lingerie projetada para um suporte discreto. Era um sistema armamentista em forma de roupa íntima. O sutiã apresentava copas cônicas e pontiagudas, costuradas em espiral, que transformavam o busto natural de uma mulher num par de projéteis em forma de torpedo. Popularizado pelas Sweater Girls de Hollywood, como Jane Russell, o visual pretendia ser dramático e chamar a atenção, e certamente conseguiu. O efeito era tão extremo que parecia menos uma anatomia natural, e mais como se estivesse contrabandeando um par de casquinhas de sorvete debaixo do suéter. Foi um momento bizarro na moda em que a silhueta feminina ideal aparentemente foi modelada a partir do para-choque dianteiro de um Cadillac de 1957. É um visual que captura perfeitamente a mistura de glamour e hostilidade mal disfarçada da era pós-guerra. 18. Durante 1000 anos na China, um dos símbolos de beleza mais venerados foi uma deformidade física alcançada através de uma crueldade inimaginável: a prática de enfaixamento dos pés. Começando quando as meninas tinham apenas 4 anos, seus pés eram quebrados e firmemente enfaixados com bandagens, forçando o arco do pé a colapsar e os dedos a dobrarem-se para baixo da sola. O objetivo era criar um minúsculo pé de lótus, de 3 polegadas, que era considerado o auge do refinamento feminino e do erotismo. Uma mulher com pés enfaixados
Era um símbolo de status para a sua família, provando que eram ricos o suficiente para que ela nunca precisasse trabalhar ou sequer caminhar adequadamente. Ela era um belo ornamento aleijado, destinado a mancar de dor pelo resto da vida. É um dos exemplos mais brutais da história de moda como forma de controle patriarcal. Uma tendência horripilante em que o sofrimento extremo foi rebatizado como beleza requintada. 19. A busca por uma tez pálida tomou muitos rumos estranhos, mas poucos foram tão autodestruidores quanto a tendência do século XVI de usar cerusa veneziana. Tratava-se de um branqueador de pele muito cobiçado, uma pasta espessa feita de uma mistura de vinagre e chumbo branco. Mulheres aristocráticas, sendo a mais famosa a rainha Isabel I, espalhavam essa mistura tóxica por todo o rosto, pescoço e peito para alcançar um visual fantasmagórico, branco como porcelana, que indicava que nunca tinham de labutar ao sol. O problema era que se tratava de puro veneno. O uso prolongado corroía a pele, provocando cicatrizes permanentes, que por sua vez exigiam ainda mais cerusa para as cobrir, criando um ciclo vicioso. Também provocava queda de cabelo, deterioração dos dentes e envenenamento grave por chumbo, que podia resultar em paralisia e morte. Estavam literalmente a morrer pela beleza, envenenando-se lentamente em nome de um rosto perfeitamente branco. 20. Depois de se ter alcançado a tez perfeita, mortalmente pálida, usando a maquilhagem favorita à base de chumbo, o passo seguinte para uma verdadeira fashionista do século XVIII era realçar quão delicada e translúcida era a sua pele. E que melhor forma de o fazer do que desenhar um conjunto de veias falsas? Para enfatizar a sua suposta fragilidade aristocrática, algumas mulheres pegavam num lápis azul de ponta fina e traçavam delicadamente uma rede de veias no pescoço, peito e ombros. Esta era a ostentação subtil por excelência, uma forma de dizer: o meu sangue é tão azul e a minha pele é tão clara que praticamente se consegue ver através de mim. Era um toque bizarro, quase vampírico, de falsa vulnerabilidade, um detalhe de acabamento que elevou a arte da beleza artificial a um nível completamente novo e ligeiramente perturbador. Era o equivalente histórico da contornagem de hoje em dia, mas para o sistema circulatório. 21. Durante o final da Idade Média e o início do Renascimento, o rosto feminino ideal apresentava uma testa alta, lisa e ampla, que era considerada sinal de sabedoria e aristocracia. Para alcançar esse visual, as mulheres iam a extremos. Arrancavam meticulosamente ou rapavam a linha do cabelo, por vezes removendo vários centímetros de cabelo para criar uma testa vasta e abaulada. Mas não ficavam por aí. Para alongar ainda mais o rosto e atrair toda a atenção para essa magnífica testa, também arrancavam a maior parte, se não a totalidade, das sobrancelhas e até das pestanas. O resultado era uma aparência estranha, serena e quase alienígena, que era considerada o auge da sofisticação. É um lembrete poderoso de que, seja qual for a rotina de beleza de que menos se goste, as mulheres medievais provavelmente faziam uma versão mais dolorosa e extrema dela. 22. Nas cortes reais da Europa dos séculos XVII e XVIII, uma pequena marca no rosto podia dizer muito. Eram as mouches, ou pates de beleza, pequenos pedaços de veludo preto, seda ou tafetá cortados em formas como círculos, corações, estrelas ou até uma carruagem puxada por cavalos. Eram colados no rosto, ostensivamente para cobrir imperfeições ou cicatrizes de varíola, mas rapidamente evoluíram para uma linguagem secreta complexa e sedutora. A colocação de um único pet era uma mensagem codificada. Um pet perto do olho significava "sou um amante apaixonado". Um na bochecha sinalizava que a pessoa era casada, enquanto um pet no lábio superior declarava que se estava solteiro e disponível. Era um sistema sofisticado de comunicação não verbal, que permitia aos cortesãos fofocar, flertar e negociar romances com a simples colocação de um ponto preto.
transformava o rosto humano num quadro de avisos público para intenções românticas. 23. Durante séculos, um sorriso branco e brilhante foi o padrão de beleza no Ocidente. Mas no Japão, durante muito tempo, o exato oposto era verdade. A prática do ohaguro consistia em tingir intencionalmente os dentes de preto intenso. Isto era visto como um sinal de imensa beleza, sofisticação e fidelidade conjugal. O processo era um ritual meticuloso que envolvia uma mistura de sabor repugnante feita de limalhas de ferro dissolvidas em vinagre, que era depois misturada com taninos vegetais. Este líquido era pintado nos dentes diariamente, criando um acabamento preto durável, semelhante à laca. Embora possa parecer bizarro para nós, acreditava-se que o escurecimento complementava a maquilhagem facial pálida da época, e também se pensava que ajudava a prevenir a cárie dentária. Era uma profunda declaração de beleza que transformava aquilo que consideramos um pesadelo dentário no símbolo máximo de elegância civilizada. 24. Os olhos são a janela da alma, e na Itália renascentista, as mulheres queriam que essas janelas fossem o mais amplas e cativantes possível. Para consegui-lo, recorreram a uma planta com um nome enganadoramente belo, belladonna, que se traduz literalmente como bela senhora. Espremiam o sumo das bagas venenosas desta planta de belladonna mortal e aplicavam as gotas diretamente nos olhos. O composto químico ativo, a atropina, bloqueava os receptores nos músculos oculares, fazendo com que as pupilas se dilatassem dramaticamente. Isto criava um olhar escuro, sedutor, de olhos de corça, que era considerado irresistível. A desvantagem óbvia era que também causava visão distorcida, incapacidade de focar objetos próximos e, com o uso prolongado, podia levar à sensibilidade à luz, aumento da frequência cardíaca e eventual cegueira. Era uma aposta perigosa, turvando a visão do mundo em prol de se ser mais bela aos olhos dos outros. 25. Acha que os padrões de beleza de hoje são exigentes? Em muitas culturas antigas ao redor do mundo, o símbolo máximo de status era uma cabeça completamente remodelada. A prática da deformação craniana artificial consistia em comprimir a cabeça de um bebê enquanto o crânio ainda era mole e maleável. Ao aplicar pressão constante com tábuas, almofadas e faixas de tecido apertadas, o crânio podia ser moldado numa variedade de formas desejáveis, sendo a mais comum uma forma alongada e cônica. Esta prática era adotada por culturas tão diversas como os hunos, os maias, alguns antigos egípcios e até certos grupos em França. Uma cabeça dramaticamente alongada era um marcador claro, permanente e muito visível de nobreza. Era um sinal de que se pertencia a uma classe de elite tão acima do povo comum de cabeça redonda que se parecia uma espécie completamente diferente. Foi talvez a declaração de moda mais extrema e irreversível da história da humanidade. 26. Para o cavalheiro elegante do final do século XVIII, uma bengala não era apenas um apoio ou uma arma. Era um sofisticado objeto multifuncional, uma espécie de proto-canivete suíço para a elite. Eram conhecidas como bibliotecas ambulantes ou bengalas de sistema, e eram engenhosamente escavadas para conter um mundo secreto de engenhocas e conveniências. Embora uma espada oculta fosse algo comum, a bengala de um verdadeiro conhecedor podia conter também um telescópio para espiar rivais na ópera, um frasco para um gole discreto de conhaque, um conjunto de instrumentos de escrita para anotar inspirações súbitas ou até um kit de ferramentas em miniatura. Algumas vinham até equipadas com instrumentos musicais ou canas de pesca. Era o acessório supremo para um homem que queria transmitir a imagem de estar preparado para absolutamente qualquer situação, desde um duelo até uma vontade repentina de ir pescar. 27. Durante a Alta Idade Média, o status de um homem podia ser medido pelo comprimento dos seus dedos dos pés, ou melhor, pelo comprimento das pontas dos seus sapatos. Esta foi a era do Krakow, ou Pulen,
Um sapato com uma ponta bizarramente alongada que podia estender-se até 60 centímetros para além do próprio pé. O comprimento era rigorosamente regulado por lei. Um príncipe podia usar pontas de qualquer comprimento. As de um nobre podiam ter até 60 centímetros, as de um cavalheiro 30 centímetros e as de um plebeu meros 15 centímetros. Estas pontas, ridiculamente longas, tornavam o andar num assunto desajeitado e arrastado. E nas versões mais extremas, a ponta tinha de ser presa com uma pequena corrente ao joelho do utilizador, apenas para evitar que tropeçasse nos próprios pés. Foi uma das tendências de calçado mais impraticáveis e ridículas da história, provando que os homens fazem qualquer coisa para ganhar mais uns centímetros. 28. Por que se contentar com uma cor quando se pode usar duas, ou até quatro, todas ao mesmo tempo? Nos séculos XIV e XV, uma moda ousada e popular entre os aristocratas europeus era a roupa particolorida. Isso consistia em construir uma única peça de vestuário em que os lados esquerdo e direito eram feitos de tecidos e cores completamente diferentes, frequentemente contrastantes. Um nobre podia usar uma túnica que era de um azul brilhante de um lado e vermelho sangue do outro. Isso se estendia às suas meias, usando uma meia verde e uma amarela, um visual conhecido como mi-parti. Esse estilo marcante e assimétrico era uma forma de exibir as cores heráldicas da família ou simplesmente ostentar sua riqueza, pois exigia a compra e a confecção de múltiplos tecidos caros para um único traje. Transformava o corpo humano em um brasão ambulante, uma declaração de moda vibrante e bastante literal. 29. Na Inglaterra elisabetana, uma boa higiene dental era rara, mas mostrar que você se importava com ela era o auge da moda. Enquanto os dentes da maioria das pessoas apodreciam por causa do açúcar, os verdadeiramente ricos exibiam um acessório muito particular, um palito de dentes. Mas não se tratava de uma simples lasca descartável de madeira. Um palito de dentes aristocrático era uma peça luxuosa de joalheria, muitas vezes feito de ouro, cravejado de pedras preciosas e usado em uma corrente ao redor do pescoço como um pingente. Após uma refeição, era considerado um gesto sofisticado de poder sacar ostensivamente seu palito adornado com joias e limpar meticulosamente os dentes diante de todos. Era uma maneira sutil de exibir não apenas sua riqueza, mas também o fato de que você acabara de comer uma refeição substancial o suficiente para exigir uma limpeza, e que ainda lhe restavam dentes para limpar. 30. Na China imperial durante a dinastia Qing, um dos símbolos mais poderosos de status de elite era algo que se podia cultivar por conta própria: unhas extraordinariamente longas. Estudiosos de alto escalão, mandarins e aristocratas cultivavam as unhas de uma ou ambas as mãos, particularmente as dos dedos mínimo e anelar, deixando-as crescer vários centímetros, às vezes enrolando-se em espirais elegantes. Essa era a prova definitiva de que pertenciam à classe ociosa e de que nunca haviam realizado nem jamais realizariam qualquer tipo de trabalho manual. Unhas tão delicadas se quebrariam instantaneamente com qualquer esforço físico. Para proteger esses símbolos de sua ociosidade, usavam ornamentadas proteções de unhas cravejadas de joias, feitas de ouro ou prata. Era um compromisso para a vida toda com uma declaração de moda que tornava as mãos quase completamente inúteis, transformando-as em um testemunho vivo de sua própria existência privilegiada. 31. A enorme gola rufo em forma de roda, típica do final do século XVI e início do século XVII, é um ícone dos retratos das épocas elisabetana e jacobina. Era um símbolo de riqueza e status extremos, feita de linho fino dobrado em intrincadas pregas em forma de 8, engomada com amido e sustentada por uma armação de arame. Mas, embora parecessem majestosas, eram um pesadelo prático, especialmente à hora das refeições. A enorme circunferência de um rufo grande tornava fisicamente impossível levar a comida do prato à boca com um talher normal.
Isso levou à popularização de garfos e colheres com cabos extra longos, permitindo ao utilizador contornar o obstáculo da sua própria gola. Era uma moda incômoda, que imobilizava o pescoço e era tão restritiva que literalmente exigia o seu próprio conjunto especializado de talheres, apenas para que quem a usasse não morresse de fome. 32. O espartilho está famosamente associado à moda feminina, sendo um símbolo de padrões de beleza restritivos. Mas, durante um período significativo do século XIX, os homens também se espremiam dentro dessas peças modeladoras do corpo. O dandy, um homem dedicado a um estilo impecável e a uma aparência refinada, frequentemente usava espartilho para alcançar a silhueta masculina em voga na época. Uma cintura estreita, de vespa, um peito largo e uma postura ereta, de tipo militar. Era considerado essencial para obter uma linha limpa e bem talhada sob o colete e o casaco. Embora alguns argumentassem que era para suporte postural, na realidade tratava-se de vaidade. Essa tendência era frequentemente ridicularizada nas caricaturas satíricas da época, que retratavam homens com dificuldade em respirar ou sendo apertados pelos seus criados de quarto. É um lembrete fantástico de que a busca absurda e dolorosa por um físico perfeito nunca foi exclusiva de um único gênero. 33. Hoje, temos máscaras de pestanas que sobrevivem a uma piscina e a um filme inteiro de fazer chorar. Mas, no início do século XX, as primeiras máscaras de pestanas comercialmente disponíveis eram um assunto bem mais rústico e desastroso. A receita era menos ciência cosmética e mais uma experiência de garagem, uma simples e encantadora mistura de vaselina e pó fino de carvão. Essa pasta preta e pegajosa fazia um trabalho admirável a escurecer as pestanas, mas tinha uma falha de design catastrófica. Tinha a resistência à água de um guardanapo de papel. A menor provocação, desde uma única lágrima emocional a um pouco de umidade ou um aguaceiro repentino, fazia com que a mistura se dissolvesse instantaneamente. O resultado não era apenas um borrão. Era um verdadeiro derretimento facial, com a mistura preta a escorrer pelo rosto em dramáticos rios de tinta. Era um visual que gritava menos glamour de Hollywood e mais guaxinim gótico em crise existencial. Era um produto de maquilhagem que garantia que qualquer pequeno momento emocional se transformasse instantaneamente num espetáculo público de fracasso cosmético. Isto foi apenas um vislumbre do vasto museu de más escolhas de moda. Cobrimos 33, mas a história está repleta de centenas mais. Na verdade, há uma tendência famosamente idiota que nem sequer abordamos. Qual é o crime de moda mais imperdoável que não incluímos nesta lista? Exponham os nossos pontos cegos históricos nos comentários. Já que estão por aí, um like e uma subscrição ajudam-nos a descobrir mais decisões terríveis da humanidade.